Bora lá, nação! Estamos na grande final da Copa do Brasil. Não teve jeito pro Grêmio, meus amigos. Sai, Zica, sai de uma vez do Flamengo. E o Flamengo conseguiu essa vitória. Teve o pênalti aí pro Mengão. O Flamengo venceu por 1-0. E nós vamos analisar agora a imprensa esportiva falando sobre essa vitória do Mengão. Eu gostaria que você já chegasse aqui deixando o seu like aqui de comemoração da nossa vitória em cima do Grêmio. E também compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, faça parte do nosso canal, porque aqui, ó, olha aqui, ó, nós vivemos Flamengo, hein? Você é flamenguista de verdade? Então você tem que estar inscrito aqui no nosso canal, hein? Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então analisar como foi a vitória do Flamengo. No Rio Grande do Sul, e foi uma vitória de muita imposição lá, 2-0. Hoje o jogo bem mais equilibrado, mas que termina com vitória, gol de pênalti de Arrascaeta, classificação garantida, e o Flamengo é finalista da Copa do Brasil. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Paulo. Boa noite a você, Vitor, Jean, Calçade, o fã de esporte que nos assiste. O Flamengo avança, final, apesar do Flamengo. O Flamengo de dentro de campo, um Flamengo que constrói uma vantagem muito interessante na arena do Grêmio, talvez uma das principais atuações, se não a principal, pelas mãos de Sampaoli, avança apesar das 3 semanas que vieram ali depois, que comprometeram bastante o jogo de hoje. Não é exagero falar que o Grêmio, por um bom tempo, ameaçou a tranquilidade, ameaçou a vantagem, mas não finalizou. Teve o Matheus Cunha muito bem, então o Flamengo de dentro de campo hoje com o Matheus Cunha, hoje com o Léo Pereira muito bem, não é só o lance do pênalti, muito bem, corrige um lado esquerdo apático do Flamengo na semana passada, vocês já estavam no jogo ali, Davi, Felipe Luiz, irreconhecíveis, então o Léo Pereira muito seguro e muito bem também para achar espaço, para começar uma construção, um Flamengo de Arrascaeta que bate um pênalti decisivo, um Flamengo que tem qualidade para achar esse gol até quando a situação não lhe é favorável, apesar de um Flamengo muito tumultuado. Tá longe de ser aquele Flamengo que a gente espera do Sampaoli, mas o que o Flamengo precisava hoje era não ser eliminado, evitar uma hecatombe, evitar o fim de uma temporada, evitar uma saída muito problemática que se desenhava do Maracanã. Isso foi cumprido com uma vitória ainda. Tudo bem, Vitor Birner? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Pedro, Jean, professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Bom, a gente vai ter uma final da Copa do Brasil, onde 2 equipes tiveram virtudes muito diferentes para chegar na decisão. O São Paulo com muito volume de jogo, um jogo coletivo muito forte, e hoje, a gente vai falar um pouco mais tarde no Linha, com destaque do seu contratado mais capaz, não sei se é o melhor deles, né, mas o mais capaz, e um Flamengo que se classificou, como o Pedro chamou a atenção, no jogo de ida, porque desde então o Flamengo não fez mais um jogo que a gente pode elogiar. E tem sido muito abaixo das possibilidades o que esse time do Flamengo tem apresentado. Merece estar na decisão, isso é indiscutível. Nem o de hoje? É elogiável? Não dá para elogiar o jogo de hoje do Flamengo. Elogiar o Grêmio hoje. Também não muito, sim. Então, eu acho que o Flamengo precisa aproveitar esse período até a decisão para conseguir coletivamente produzir alguma coisa, melhorar o seu ambiente. É óbvio que o Flamengo tem mais jogadores que o São Paulo para a conquista do título, porém hoje a produção do Flamengo, a produtividade do Flamengo, ela está muito aquém da possível. E esse Flamengo que eu tinha absoluta certeza que ia atropelar o Olímpia e que eu achei que hoje fosse fazer, achava antes, depois do 2-0, né? Depois do jogo contra o Olímpia, eu mudei muito minha perspectiva. Eu achava hoje que ia fazer um jogo de imposição, como eu achava no final de semana, porque tinha que dar uma resposta da eliminação da Libertadores. A gente fez um jogo, de novo, muito disperso. Então eu chego à seguinte conclusão desse time do Flamengo e desse elenco para essa temporada. Eu não duvido nada que esses caras possam fazer de positivo, Exato. Porque eles são muito bons. Mas eu também não duvido mais, e antes eu duvidava, que eles podem jogar muito mal. Jean Oddi, bem-vindo, Jean. Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, boa noite aos companheiros. Pois é, eu acho que assim, a gente tem que fazer a avaliação desse jogo sob aspectos diferentes, né? Um é o jogo em si, acho que é o que o Pedro e o Birner falaram. Claro que não foi um bom jogo do Flamengo, novamente, mas a gente tem que entender um pouco o contexto dessa partida, porque quem viu o final da partida e as entrevistas coletivas depois do jogo de ida
imaginava que esse era um jogo, né, uma mera formalidade, era um jogo para cumprir um protocolo da Copa do Brasil. O próprio Renato Gaúcho falou mais ou menos nessa linha, dizendo, tá muito difícil e tal. Eu acho que o que aconteceu nas últimas semanas, as derrotas, o empate e derrota no Campeonato Brasileiro, mas principalmente a eliminação para o Olímpia, e claro, todas as questões extracampos, as porradas, os socos e tudo mais, acabaram mudando muito o olhar do próprio Grêmio para o jogo de hoje no Maracanã. Então, acho que o Grêmio acaba entrando no Maracanã hoje com uma esperança bem maior do que a esperança que ele tinha na hora que termina o jogo de ida, onde o Flamengo massacrou o Grêmio, foi muito superior ao Grêmio. E foi ali, de fato, que acho que o Flamengo conseguiu a sua classificação. Você acha que esperança ou chance muito maior também? Não, eu acho que a esperança e a chance, e a chance também. Sim, eu concordo. Porque a chance aumentava. Agora, não que o Grêmio passasse a ser favorito para avançar, por toda a qualidade que tem o Flamengo. O Flamengo é um time que ganhou a maioria absoluta dos seus jogos na temporada e talvez não tenha jogado bem na maioria absoluta dos seus jogos na temporada, mas vence porque tem jogadores de enorme qualidade. Hoje, acho que, de certa maneira, foi de novo essa história, né? Pelo menos, aí não vou nem falar do lance do gol em si, mas foi mais um jogo em que o Flamengo não foi tão bem, não foi bem, na verdade, e conseguiu vencer. Mas hoje, especificamente, para o Flamengo, o importante era isso. Hoje, o Flamengo precisava garantir a sua vaga na decisão da Copa do Brasil, que, para a sorte do Flamengo, acontece daqui a um mês. O primeiro jogo é só daqui a um mês. Ou seja, o Flamengo tem tempo de acalmar um pouco os ânimos. Acho que teve coisas importantes e interessantes hoje para acalmar esses ânimos. A gente vai falar depois, né? Acho que o gesto do Gabigol, muito legal, né? Chamando, inclusive, o Sampaoli para comemorar o gol, pedindo para a torcida amaneirar nas vaias na hora que ele, Gabigol, foi substituído. Foi uma atitude muito bacana do Gabigol. A gente critica muito o centroavante do Flamengo, mas hoje acho que por esses gestos ele merece elogios. Então, assim, o Flamengo foi para a final e tem um mês para que essa final seja disputada. Continuo achando que o Flamengo tem a obrigação de tentar se meter na briga pelo título brasileiro, pelo elenco absurdo que tem, né, pela capacidade, pelo potencial que tem esse time. Mas esse potencial, de novo, não foi visto hoje. Mas é isso, né, Paulo? Para ter um pouco de paz, a classificação tinha de ser consolidada. E não ia ser legal a classificação com derrota. Talvez essa paz, mesmo com classificação, não viesse em caso de derrota por 1-0 e o Flamengo estaria classificado. Mas veio com vitória, sem uma grande atuação e, de repente, pode trazer um pouco de paz. Olá, Paulo, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. E o mata-mata esconde tudo isso, porque o mata-mata, principalmente o segundo jogo, o mata-mata é emoção. E por que muita gente gosta do mata-mata? Geralmente, quem prefere o mata-mata é que tem pouca percepção sobre o que acontece no jogo. Então, você fica mais pela emoção. Você consegue entender o jogo pela emoção. A questão técnica, ela está mais distante. É por isso que no Brasil, porque a gente criou várias gerações no mata-mata. Longe do jogo, perto da emoção. E o Flamengo foi mais emoção. Aliás, tem sido assim desde o começo do ano, né? Emoção pura. E o mata-mata, por que ele esconde hoje? Porque o Flamengo tem uma vantagem, era 2-0, e saiu classificado com essa vantagem. E não perdeu, ganhou o jogo. Então é um Flamengo que fez o que tinha que fazer. Mas melhorou. O Flamengo hoje, se você pegar os dois finalistas, o São Paulo hoje joga mais que o Flamengo. Como isso? O treinador que extrai mais dos seus jogadores é o São Paulo e o Dorival Júnior. O melhor trabalho é do São Paulo e do Dorival Júnior. É incomparável. Não dá para comparar. Né? O time que está vibrando. Você vê Lucas Moura dentro de campo. Jogadores que vivem mais. Mais. Você tem um mês para o Flamengo, é um mês para Rames Rodrigues também. Né? É um mês para ele estar em condições. É um mês para o Lucas Moura. Mas para consolidar o Lucas. Para estar voando. Ainda assim, acho que é bom para o Flamengo. O mês de intervalo. Essa é uma boa pergunta. Muito mais que não faz hoje. É bom dentro da esperança do rubro-negro. Porque se o rubro-negro voltar para janeiro, é péssimo. Porque o rubro-negro esperou janeiro, esperou fevereiro, esperou março, esperou abril, já está quase setembro e o rubro-negro está na esperança de melhorar e não melhorou. Então por que ele tem que ter certeza de que em um mês vai melhorar? Ele não tem. Não tem. Nenhuma. O ano não permite. Pode acontecer de tudo. Pode acontecer do Flamengo simplesmente assumir a qualidade que tem e passar voando. Mas hoje você tem um time
que está crescendo, um time que gosta um do outro de jogar junto, um não está dando soco na cara do outro, esse é o São Paulo. O Flamengo tem uma série de aspectos para resolver dentro e fora do campo. Principalmente uma governança que vem de dentro do campo para fora. O Flamengo é governado pelos jogadores. Se o jogador tiver afim, se um não brigar com o outro, se eles decidirem, não existe uma diretoria no Flamengo que chegue lá e fale assim, bote ordem e diga, gente, seguinte, vocês estão no clube com o maior orçamento do país, com os maiores salários do país, aqui não tem atraso, aqui a vida é mais mansa do que em outros lugares, é preciso jogar bola. Ah, mas tem o outro, eu não gosto do outro, eu não gosto do um, o treinador manda fazer isso, eu não quero. Porque se olha o Flamengo, o que é o Flamengo? É um time espaçado dentro do campo. Um amontoado de jogadores de alto nível. Exatamente. Então ele tem um espaço entre um e outro, um às vezes volta, o outro às vezes não quer, o outro pede para voltar. Gente, o Flamengo não me dá condições de afirmar nada. Desde o início do ano. Desde o início do ano. Então tem um mês, pode ser bom para o Flamengo? Pode. Pode ser bom para o São Paulo também. Então, não sei qual é o futuro. São Paulo vai estar lá até a final? Eu tenho essa dúvida. O que o momento nos aponta, o momento não é o jogo de hoje, não é o que São Paulo apresentou hoje muito bem e o que o Flamengo deixou de apresentar. O momento são as últimas semanas, é um processo. A final da Copa do Brasil, ela não é uma bolha isolada só porque é final, mata-mata, de volta, Maracanã, Morumbi, ali, aquilo ali vai culminar, vai ser o auge de algum processo. Ou do Dorival ou de Sampaoli. Ou de outro técnico pode acontecer no Flamengo, que a gente não sabe o que é amanhã do Flamengo. O Calça toca num ponto muito interessante, que precisa entender o que acontece fora do campo, para a gente olhar para esse elenco de 1 bilhão, de valores, de Arrascaeta, de Bruno, e não funcionar. O Flamengo admite, não é nem um achismo nosso, não é nenhuma opinião mais. O Flamengo admite ontem, na sua nota oficial, que os jogadores entendem que, ou seja, foi deliberado com o conselho de notáveis do elenco. Não foi o supervisor, não foi o gerente, não foi o diretor, não foi o vice-futebol, foi o conselho notável de elenco. Democracia flamenguista. Então, assim, os jogadores entendem que isso aí é uma nota oficial, institucional, um post. Então, é preciso entender. E do outro lado, você tem um trabalho, um time que olha, se não é de baixo para cima para o seu comandante, é pelo menos quem chega agora, Lucas e Rames, com respeito, de igual para igual, muita mobilização, qualidade, porque o São Paulo é melhor na ida e na volta e hoje tem a qualidade que faltava. O Flamengo também tem essa qualidade, mas a qualidade funciona com o coletivo. O Flamengo só tem a qualidade, hoje não tem o coletivo. Então vai um pouco além. Eu acho que a gente bate muito nessa tecla do é melhor, entre aspas, para o Flamengo esse um mês, pelo que o Flamengo não apresenta, você cria uma esperança. Só que acho que é o Calço, o Jean, não me lembro que fala. O Flamengo está alimentando uma esperança, vai ser a Supercopa, vai ser o Mundial, no mês vai que ser vem? o Estadual, vai ser a arrancada do Brasileiro, vai ser a Libertadores. Chegamos em agosto, vai ser a Copa do Brasil? Aí virou uma interrogação, não vira uma afirmação. Então é muito mais uma expectativa, o alimentar o que pode vir, mas sem nenhum indício de que o processo vai trazer isso. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou dar minha opinião aqui nesse momento. É o seguinte, para mim, o Flamengo vai ter agora praticamente um mês até setembro, que vai ser a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, que inclusive jogou muito bem a partida, para quem viu, né? Eu consegui analisar a partida do São Paulo, depois eu fui para a partida do Flamengo. Então, dá pra gente entender o seguinte, vai ser um jogão, principalmente que vai ser com o nosso antigo técnico Dorival Júnior, que reconstruiu o São Paulo. Isso a gente tem que reconhecer. Ele conseguiu levantar o São Paulo, que estava perdido praticamente na mão do técnico Rogério Ceni. Antes dele assumir o cargo, né, o São Paulo estava ruim e ele conseguiu levantar o São Paulo. Agora, com o Flamengo, vamos olhar para o lado do Flamengo agora, com o técnico Jorge Sampaoli, estávamos passando por uma turbulência, fomos eliminados da Copa Libertadores da América, o Flamengo jogou com o Olímpia, praticamente apagou quando sofreu o primeiro gol e fomos eliminados. Agora, a realidade, vamos virar para a realidade é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, que se o Flamengo começar a evoluir, voltar a jogar bem, vai dar para competir. Claro que a distância é muito grande, mas ainda tem chances. Enquanto a chance, o Flamengo pode disputar para poder tá ali na briga pelo título. Então, o Flamengo tem time para fazer isso, mas para isso precisa evoluir. E o que nós vimos hoje na partida do Grêmio é o seguinte, o Flamengo venceu a partida. Partida de Copas é isso, não importa se é 1-0, 2-0, 2-1, tem que vencer a partida. E o Flamengo venceu.
fez o papel dele. Nós vimos até uma cena depois do gol do Flamengo, onde os jogadores foram lá, cumprimentaram o técnico Jorge Sampaoli, deram uns tapinhas na careca do Sampaoli. Vamos ver se o ambiente agora mudou, né? Porque o Flamengo tem que ter essa consciência, os jogadores precisam ter essa consciência, que agora eles estão na final da Copa do Brasil. É uma Copa muito importante para o Flamengo. O Flamengo pode ser pentacampeão da Copa do Brasil, né? E o Flamengo vai jogar com o adversário que está classificado, que é o São Paulo. Vai ter o sorteio do Mano de Campos, vamos ver aonde que vai ser a final, se a segunda partida, né? Se vai ser no Morumbi, se vai ser no Maracanã. Mas o que podemos entender é que vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço. O São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil, vai querer conquistar esse título inédito. E o Flamengo, que para salvar a temporada precisa de um título, né? Para salvar essa temporada 2023, precisa de um título importante, como, por exemplo, a Copa do Brasil. E vamos ver o que vai acontecer. E agora é a torcida entender o seguinte: esse é o momento da gente apoiar agora o Flamengo. Não é o momento mais da gente ficar criticando, que isso não. Agora é o momento da gente apoiar, na hora do jogo, empurrar o Flamengo para as vitórias. E imagina o Flamengo começar a pegar uma boa sequência de vitórias, 2, 3, 4, 5, 6 partidas vencendo. É isso que o Flamengo precisa. Né? É isso que o Flamengo precisa sair, acabar de vez com essa zica, com esses problemas que estavam acontecendo no Flamengo. O Flamengo precisa disso, porque isso aconteceu, por exemplo, há um tempo atrás, né? O Flamengo ficou praticamente, se eu não me engano, 11 partidas sem perder na mão do técnico Jorge Sampaoli, e aí começou a se destabilizar, né? Agora chegou o momento do Flamengo começar a reagir e entender o seguinte: há essa possibilidade da gente ganhar a Copa do Brasil. Nós estamos na final de novo. E eu creio que você, torcedor que está assistindo o nosso vídeo aqui nesse momento, você sempre acompanha o nosso canal aqui com a gente, você tem que entender o seguinte: nós precisamos estar confiantes de que o Flamengo vai fazer um bom resultado, tá certo? Nós vamos daqui a pouco trazer para você a coletiva do Sampaoli. Fica ligado no canal, compartilha o vídeo, deixa o like, participe com a gente, se inscreva no canal, porque aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Grande abraço, obrigado por você estar aqui. Se liga, daqui a pouquinho tem mais vídeo para vocês.